Ao cumprimentar aqui também o doutor Otávio Guilherme Margarida, agradecer pelo convite que me formulou, da mesma forma, ao meu conterrâneo, o doutor Paulo Gaja. O meu tema, eu sei que é referente ao planejamento sucessório, em especial a questão dos testamentos, mas eu só queria aproveitar, até porque foi provocado pelo doutor Cassetari, ele disse que eu ia ficar bravo a respeito dessa questão da possibilidade de alguém ter um duplo inventário, numa herança em duplicidade, porque tem dois pais, etc. e tal. Até trouxe o livro aqui, porque eu já me manifestei a esse respeito exatamente como pensa o doutor Cassetari. E até faço uma reflexão, Cristiano, porque essa situação que se está falando, de que é proibido, porque não é ético ou porque não é moral, que uma pessoa tenha dois pais e possa herdar de dois pais, e isso é muito comum hoje em dia, as ações de investigação de paternidade biológica buscam esse propósito, pessoas que já têm pai socioafetivo ou pai registral, que exerceu esta função socioafetiva, e aí, então, com a morte desse pai socioafetivo ou registral, ou ainda vivo, o pai registral, as pessoas, então, fazem a investigação de paternidade por conta da nossa realidade biológica e da possibilidade de se comprovar o exame de DNA, etc. e tal. Mas esta proibição existe, é apenas esse registro que eu quero fazer. Essa proibição existe no artigo 1609 do Código Civil, no parágrafo único desse artigo 1609. Rapidamente, não vou me excluir num tema que não me pertence, mas aqui está escrito o seguinte: o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho, ou seja, alguém pode reconhecer um filho ainda que esteja sendo gestado. E continua o dispositivo que eu estou lendo, ou ser posterior ao seu falecimento, ou seja, eu posso reconhecer um filho morto. E conclui o artigo: se ele deixar descendentes. O que o Código estabelece? Que eu só posso reconhecer um filho que morreu se este filho deixou seus filhos, seus próprios filhos, meus netos. Por quê? Porque a herança será deferida a estes filhos, a esses netos. Porque o legislador não quer que um pai reconheça um filho morto apenas para herdar. E aí a conclusão é muito simples, porque o inverso também é verdadeiro. Se eu já tenho um pai que me registrou, e aí busco a investigação desta paternidade biológica só para ganhar a herança, é a mesma proibição moral que existe aqui no artigo 1609, parágrafo único. E isso tem sido aí, nessas decisões ultimamente que vêm surgindo, não mais do Rio Grande do Sul, é verdade, que o tribunal se tornou um tribunal retrógrado, lamentavelmente. Hoje eu aprego isso, e não é porque eu me encontro em Santa Catarina, eu aprego que o Tribunal de Justiça mais vanguardista, que eu, na atualidade, pode-se fazer referência ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque é daqui que estão surgindo as grandes decisões diferenciadas, as grandes decisões que estão preenchendo esta lacuna que se tornou este Código Civil de 2002, porque este código que eu digo que eu odeio, e se eu não tenho nenhuma comunidade, eu não tenho Twitter, eu não tenho Orkut, eu não tenho nada disso, né? Mas se eu pudesse, eu teria uma comunidade onde eu escreveria: eu odeio o Código Civil. Porque esse Código Civil de 2002, ele é um retrocesso, ele é lacunoso, ele é ficcional. É o Código Civil da ficção. Aliás, o tema que me foi proposto, o planejamento sucessório, ele só existe em função desse código. Porque ninguém falava, ao meu tempo de formatura, porque eu entrei na faculdade em 1974 e os professores dos tribunais estão também referendando esta aplicação prática do que realmente os jurisdicionados buscam e esperam no direito de família. E eu dizia, bom, o direito de família aqui, me lembrei agora também, dizendo, olha, eu ouvi uma outra frase em relação àquela coisa de que os filhos, né, deveriam registrar os pais, foi isso, né? Adotados pelos pais, ou o contrário. E eu vi uma frase que eu acho que ela é muito mais, ela é tão igualmente significativa, porque alguém já me disse que os filhos é que deveriam registrar seus pais. Os filhos é que deveriam escolher os seus pais depois que eles conhecessem aqueles que realmente exerceram a função de pai. Eu estou misturando as coisas apenas para fazer uma introdução à nossa cultura.
Eu tenho verificado que os testamentos hoje em dia, sim, têm sido buscados, têm sido procurados, porque a nossa cultura está se modificando. E isso tem a ver exatamente com a edição desse Código Civil de 2002. Em que aspecto? É porque ele, Código Civil de 2002, criou incerteza jurídica, criou instabilidade jurídica, criou dúvidas e inseguranças. E em função dessas dúvidas e inseguranças, notadamente no direito das sucessões, me refiro aqui ao artigo 1790 e ao artigo 1829, em função desses dois dispositivos e das inseguranças que se estabeleceram, trazendo para dentro do patrimônio das pessoas, do patrimônio particular das pessoas, trazendo para dentro deste patrimônio particular, herdeiros não desejados, esta incerteza, esta insegurança, esta possibilidade de que bens que não deveriam se comunicar, podem se comunicar em razão da morte, em razão do direito sucessório, foi exatamente este percalço desse Código de 2002, dessa ficção de 2002, que começou a gerar na nossa sociedade essa preocupação, que começou a gerar na nossa sociedade esse temor por um futuro incerto com relação aos bens das pessoas. E mais do que isso, acredito até que as pessoas que se assessoram de vez em quando em relação aos pactos, porque esta é uma outra realidade, nós não praticávamos, nós não tínhamos o hábito de fazer testamentos e não tínhamos o hábito sequer de fazer pactos antinupciais. No meu testemunho profissional, essas demandas hoje, elas cresceram enormemente, geometricamente, porque as pessoas procuram sim a realização de pactos antinupciais ou de contratos de convivência, e as pessoas demandam por testamentos. Tudo, sempre digo, atribuo a insegurança gerada pelo Código Civil de 2002. E é bem verdade também que outros fenômenos surgidos ao longo dos tempos e não abraçados, não abarcados pelo Código Civil de 2002, como a questão do divórcio direto e dos casamentos que agora então não tem mais a duração cultural de toda a vida, já não tem mais o preconceito do passado de que as pessoas deveriam continuar unidas matrimonialmente, ainda que não mais sentissem uma pela outra um sentimento de afeição e de relações, mas o casamento como figura institucional deveria ser mantido. Então nós falávamos em regimes de bens de comunhão universal até 1977, até 2002, aliás, de 77 até 2002, continuamos falando de um outro regime, que seria então da comunhão parcial de bens, porque algo mudou dentro da nossa sociedade, que foi exatamente a possibilidade do divórcio, dissolver os vínculos do casamento. Então culturalmente já não se tinha mais um casamento para toda a vida, e aquele regime da comunhão universal dos nossos pais, dos nossos avós, já não fazia mais sentido. Eu estou trazendo um pouco dessa história, porque é esta história que tem que fazer com que nós aqui sentados, um sábado aprazível como esse, num lugar igualmente aprazível, tiremos deste encontro resultados práticos para que as coisas possam ser mudadas, como vem mudando, ou como deveriam ter mudado nesses 27 anos entre o projeto de 1974 e a edição do Código Civil de 2002, porque esses 27 anos que eu frequentei foram muito mal aproveitados, e provavelmente eu espero e almejo que os próximos 27 anos, até que um novo Código Civil seja editado, que ele seja melhor aproveitado, que nós usemos a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de elucubrar a respeito das coisas que nos interessam, então que isso tenha um único propósito, que é efetivamente melhorar as condições e as expectativas das pessoas que buscam lá na advocacia ou lá nos cartórios, lá nos tabelionatos, um resultado prático e eminente daquilo que elas querem ter como segurança jurídica. E falo isso com muita tranquilidade, porque o papel dos registradores, dos notários, dos tabelionatos é exatamente preencher esta lacuna, e este é o caminho. Porque desde que o direito de família deixou de ser um direito de família, um direito indisponível, a tendência é de que a autonomia privada cada vez mais se desenvolva entre os relacionados, entre as famílias, e que esses direitos cada vez mais se tornem disponíveis. E aí então eu faço mais um gancho, e é a minha última reflexão, e é a última vez que eu tomo um tema do professor Cristiano, porque provavelmente, se lá no futuro, Cristiano,
nós tivéssemos, por cópia dos outros, dos ingleses, dos anglo-saxões, que não reconhecem, que não admitem, que não tem o que nós temos, que é a legítima, que é a porção indisponível, que é o direito que os herdeiros têm, os herdeiros necessários têm a uma parte da herança, talvez todas estas dificuldades destes processos de multiparentalidade, de interpretação do parágrafo único do artigo 1609, provavelmente todas essas dificuldades de cunho material que nos abalam, que mexem com o nosso pensamento, que às vezes nos revoltam porque os sentimentos não são de afeto, os sentimentos são materiais. Quem sabe, se nós evoluindo neste nosso código, no código dos próximos 27 anos, quem sabe teremos então nos próximos 20 anos a extirpação do direito das sucessões desta que é a chamada porção indisponível, ou da herança necessária, da legítima dos nossos herdeiros. Porque se o caminho efetivamente é o da liberdade da privatização no direito de família e na sequência dele, porque é a continuação no direito das sucessões, talvez este seja o primeiro desafio, talvez esta seja a primeira das grandes modificações que todos nós que operamos com direito provavelmente teríamos que trabalhar, porque esta é uma questão que nos prende, não por ordens de afetividade, não por razões de afeto, mas sim pura e simplesmente por razões socioeconômicas ou por razões eminentemente materiais. Isso é apenas uma reflexão, porque já estou aqui não sei quanto tempo e nem falei da sucessão. Daqui a pouco vou ser sucedido aqui por alguém por não ter falado sobre todo. Pois bem, planejamento sucessório, então, como eu dizia, nasceu em função destas lacunas ou dessas contradições do Código Civil de 2002. Em função disso, então, houve uma demanda maior, já referi nos pactos antinupciais, e houve uma demanda muito grande nos processos, na feitura de testamentos. E o planejamento sucessório começou a se tornar uma preocupação dessas pessoas que antes não tinham essa preocupação por conta desta ideia de que, em ele casando, com a morte de um desses cônjuges, se o regime fosse aquele da separação de bens, onde nada deveria se comunicar em vida, com a morte, aquele contrato ou aquele pacto antinupcial não teria valor nenhum. Porque o pacto antinupcial foi feito única e exclusivamente para a dissolução do casamento em vida. Não foi planejado e nem é possível planejá-lo por conta do artigo 426 do Código Civil. Não é possível estabelecer uma norma, um pacto, uma cláusula no contrato antinupcial que diga que um dos cônjuges pode renunciar à herança futura. E aí vem o impasse. É o caso do regime de total separação de bens, de separação voluntária de bens. Vale para dentro do casamento, vale para dissolução em vida, mas não vale pela morte. Eu tenho que torcer para que o cônjuge não morra, porque se ele morrer, ele será meu herdeiro. E esta solução não foi pensada ou não foi desejada. E esse foi o grande dilema que trouxe o planejamento sucessório. E aí as pessoas, então, a partir deste problema, começaram a construir todo um planejamento, começaram a fazer todo um planejamento. É óbvio, é natural, nós em vida planejamos a nossa formação, a nossa criação, o nosso futuro e a nossa estabilidade e até a nossa aposentadoria. É natural que nós, cidadãos humanos, tenhamos essa preocupação e é bom que se faça um planejamento da nossa vida. Mas geralmente nunca planejamos nada para depois da nossa morte. Agora sim, estamos planejando, talvez esse seja o lado positivo do efeito deste Código Civil distorcido. Mas esse planejamento, ele é importante porque as pessoas então começaram a criar ou construir uma série de mecanismos que levam ou conduzem para o mesmo objetivo. Provavelmente para um objetivo de que quem tem os bens na sua pessoa física gostaria que esses bens fossem destinados àquelas pessoas que têm maior vinculação com ela, de ordem afetiva, de ordem parental, e gostaria que esses bens provavelmente fossem administrados pelo cônjuge sobrevivo
ou que ele pudesse criar uma forma de planejar a sua sucessão para que ele pudesse ficar tranquilo de que não haveria discórdia, que não haveria desarmonia entre os seus familiares depois do seu passamento. E aí, evidentemente, este é um singelo planejamento da sua sucessão, porque vai planejar pura e exclusivamente os bens particulares que se encontram em nome desta pessoa ou em nome deste casal. E as pessoas então encontraram um mecanismo muito apropriado, que era a possibilidade de criar uma pessoa jurídica, às vezes uma holding, que se encarrega única e exclusivamente de administrar o patrimônio dessas pessoas, os bens que atendem às necessidades, os interesses, ou que preenchem ou formulam o patrimônio deste casal. E a holding foi um bom mecanismo encontrado, porque esta holding, ou porque esta sociedade, pura e simplesmente evita e inibe a existência do inventário. Não é preciso fazer inventário, porque a colocação dos bens particulares numa holding, numa sociedade empresária, é uma boa solução para este aspecto da sucessão deste casal. O que aconteceu é que, atrás desta possibilidade de se estabelecer ou de se criar uma holding para a administração dos bens particulares do casal, também começaram a surgir outras formas de constituição de sociedade, que também serviam para fraudar esses bens ou a distribuição obrigatória desses bens. E um outro problema surgiu. Mas, considerando então que as pessoas podem ter os seus bens na pessoa física ou seus bens na pessoa jurídica, este outro problema que surgiu no encalço dessas duas situações, em função da dissolução dos relacionamentos, em função dos regimes que nós temos, que é outro aspecto que precisa ser pensado, que os nossos regimes, na maioria deles, são de comunicação de bens, ou na comunhão parcial, ou na participação final dos aquestos, que é o regime anacrônico, que é um regime de pouca utilização, ou na comunhão universal de bens, mas são regimes de comunicação. E em função desses regimes, nós não tivemos nós, eu digo todo o sistema brasileiro, todo o sistema jurídico brasileiro não teve nenhuma ideia de criar um verdadeiro regime novo que pudesse atender essas preocupações. E esses regimes novos podem ser, sim, melhor solucionados através dos pactos antinupciais. Veja que eu estou tentando encaixar a questão da sucessão ou do planejamento sucessório através de diferentes mecanismos, porque o testamento é apenas um deles e não é o principal deles. De sorte que eu estou tentando puxar primeiro outras questões, outras formas, outros instrumentos de planejamento sucessório, como a criação de uma holding, ou como agora então a utilização do pacto antinupcial, porque talvez através desse instrumento do pacto antinupcial nós encontremos uma solução razoável para a disposição final desses bens. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o pacto antinupcial pode fazer uma mescla, uma mistura desses regimes de bens. E as pessoas têm procurado fazer isso. E, por exemplo, se eles estão casando e sabem que o casamento pode gerar o nascimento de um herdeiro desejado, que seria o cônjuge viúvo, mas o casamento, por questões culturais, é imprescindível. As pessoas querem casar porque nós sempre vivemos esse familiarismo, todos nós vamos e procuramos o casamento porque é a forma de reconhecimento dentro da sociedade. Até os relacionamentos homoparentais são relacionamentos que buscaram em juízo o direito ao reconhecimento do casamento civil, única e exclusivamente porque eles tinham a união estável, porque nós todos temos a opção da união estável. Aliás, na comparação deste Código Civil, hoje em dia, se me perguntam na sala de aula, ô professor, o que o senhor acha melhor, casal viver em união estável? Eu vou dizer que depende da idade do pretendente, porque essa que é a grande diferença. Porque dependendo da idade do pretendente, se é uma pessoa que já construiu o patrimônio, é melhor casar, porque o 1829 faz com que ele ingresse no patrimônio particular, no caso da morte daquele pretendente de mais idade. E a possibilidade dele morrer, porque é mais idoso, porque tem mais tempo de vida, é maior do que se o pretendente fosse mais jovem, que não tem patrimônio particular nenhum, e os dois vão adquirir tudo juntos, de forma onerosa, e aí então ela não só vai ser meieiro, ou ele não só vai ser meieiro desses bens, como também será herdeiro de uma parcela desses aquestos, que foram os bens adquiridos na constância da relação.
E aí essas nossas escolhas são sempre da ótica da questão do efeito material. Por quê? Porque os nossos regimes são de comunicação ou de não comunicação. Porque a nossa cultura é de estabelecer regimes de bens que tragam aos olhos do passado a manutenção do presente de modelos que talvez não nos sirvam mais. Por isso que insisto, dentro daquela comunidade da internet, me acompanhem nesse ódio incondicional ao Código Civil. Porque nós precisamos, não para os próximos 27 anos, mas em curto espaço de tempo, construir um código ou um livro de família que realmente atenda às expectativas de cada um dos nossos jurisdicionados ou das pessoas que nos procuram ou que nos utilizam os nossos serviços. E que é uma demanda real, que não é algo que sai aqui da minha imaginação para fazer aqui uma espécie de diferença num congresso tão prestigiado como é esse da Noruega aqui de Santa Catarina. Não é esse o fato, é que as pessoas que me procuram como advogado e as pessoas que procuram vocês como notários, como registradores, são pessoas que têm essas preocupações, são pessoas que hoje falam abertamente sobre os regimes de bens e que na era dos meus pais era um tabu, ninguém falava sobre regimes de bens, porque isso era pecaminoso, porque falar em dinheiro, falar em divisão dos bens era tabu nas famílias que das quais nós descendemos. Agora não, as pessoas falam abertamente porque elas se tornaram reféns deste Código Civil e elas não querem os efeitos. E eu vinha falando, sem me desviar, porque não me esqueci, da questão do pacto antinupcial. Ora, por que nós, apesar do que diz o artigo 426 do Código Civil, que é proibido renunciar à herança no pacto antinupcial, por que é proibido? Qual é a explicação? Eu não sei se o Paulo já faz esses pactos antinupciais aceitando a renúncia antecipada no pacto da herança que teria direito no caso de morte decorrente do artigo 1829. Podemos fazer que nem o professor Zeno Veloso, quando procurado para fazer um testamento, o secretário sabe disso, ele conta esse fato sempre, ele coloca no testamento que a decisão será segundo a orientação jurisprudencial. Porque se ainda estiver presente a orientação jurisprudencial da ministra Nancy Andrighi, que afasta a herança do artigo 1929, então seria uma situação. Se aquela orientação já não estiver mais presente, então seria outra a determinação. Mas vejam o que este testamento, do qual o Zeno Veloso faz essa propaganda, traz essa notícia, vejam como ele gera insegurança para todos nós. E provavelmente a única coisa que precisava ser dita neste pacto antinupcial, onde as pessoas podem renunciar a determinados direitos, sim, porque esses direitos deixaram de serem disponíveis. Alimentos entre pessoas adultas não é direito indisponível, herança não é direito indisponível, não é proibido, não caracteriza aquele pacto de Corvina do artigo 426. Porque o pacto de Corvina do artigo 426 do Código Civil, que proíbe que alguém ambicione a herança alheia, não se aplica neste caso, porque quem renuncia a uma futura herança que poderia receber de bens privados do seu cônjuge que depois faleceu, ele não está ambicionando nada, ele não é um abutre em cima do cadáver do seu cônjuge. Pelo contrário, ele é a pessoa que, em ficando viúvo, já disse de antemão que não quer nada daquele patrimônio. Isso não está proibido no artigo 426. Não é esta a orientação do artigo 426. De sorte que eu diria, qualquer um de vocês poderia fazer um contrato, uma escritura pública de pacto antinupcial, atribuindo entre essas cláusulas a possibilidade que tem sim os cônjuges, em caso de viuvez, de renunciarem a uma herança a qual teriam direito por conta do artigo 1829 do Código Civil Brasileiro em vigor. Aliás, até uma situação curiosa, e aí eu tenho até um certo receio dessa jurisprudência, porque a jurisprudência da Nancy Andrighi, ela diz o seguinte: se eles pactuaram que o regime era de total separação de bens, eles não queriam que nada se comunicasse. E aí toda a jurisprudência que agora vem seguindo a orientação da Nancy Andrighi diz, está bem, não é herdeiro porque eles não queriam que não se comunicasse, não tanto na ameação quanto na sucessão. Não poderiam ter efeito ou querer efeito diferente depois da morte. Mas esse efeito diferente ninguém fala no regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, se o cônjuge morre,
Tal qual na da separação de bens, o viúvo é dos bens particulares. E ninguém fala nada sobre isso. Por que não vale só para... Por que a decisão da Nancy Andrighi só vale para a separação total de bens? Por que a decisão da Nancy Andrighi não vale para a comunhão parcial de bens? Porque na separação total de bens e na comunhão parcial de bens, o efeito da viuvez é herdar sobre os bens particulares do que faleceu. E eu não queria que ela herdasse meus bens particulares nem na separação de bens, ou eu não queria que ele herdasse meus bens particulares, muito menos na comunhão parcial de bens. Mas ninguém fala a respeito da comunhão parcial de bens, porque a preocupação toda é como está concentrada no regime da separação total de bens. Então, como a ideia é a respeito do planejamento sucessório, quais são esses mecanismos, antes de chegar no testamento, que nos encaminham para a possibilidade de bem regulamentar, de bem fazer a divisão para o futuro do nosso patrimônio? Já falei, então, das empresas, das sociedades empresárias, falei um pouco dos regimes da separação de bens e da comunhão parcial de bens, e faço referência agora ao contrato de união estável, ao contrato que pode ser feito, que eu acho que só pode ser feito através da escritura pública. Eu não recomendo que ninguém faça um contrato particular de união estável. Eu recomendo que todas as pessoas que queiram fazer um contrato de convivência o façam através de uma escritura pública. E por que as pessoas fazem um contrato de união estável? Porque é um contrato que gera ou que materializa a existência desse relacionamento, e evidentemente que então a união estável também sofre um preconceito na nossa sociedade. Se vocês bem observarem, as pessoas não se apresentam como unidas estavelmente. Agora até virou Estado, né? Civil, pode-se registrar o Estado de unidos civilmente, mas ninguém se apresenta, ninguém diz: esta aqui é minha unida estavelmente, ou este aqui é meu unido estavelmente. Há, da nossa parte, culturalmente, uma restrição. Provavelmente 90%, 80% das pessoas vivem em união estável, mas não se apresentam como unidas estavelmente, porque até parece nome de escola de samba, né? Unidas estavelmente. Então não se apresentam, mas são unidas estavelmente, e aí a grande dificuldade é essa. Bom, se tudo aqui que nós estamos pensando em relação à possibilidade do pacto antinupcial, fazer a denúncia antecipada da herança, mas se isso não for possível, qual seria a melhor opção? Daquela pergunta que o aluno fez para o professor: caso o vive em união estável, e a resposta seria em função da idade do pretendente. Mas provavelmente a união estável tem sido a opção também desses que já casaram. E aí nós abrimos a Constituição Federal no artigo 226, parágrafo 3º ou 6º, não me lembro bem, e lá está escrito com todas as pontas. E por que nós temos esse preconceito em relação à união estável? Porque lá está escrito que é possível, na Constituição Federal, na Carta Política, é possível transformar a união estável em casamento. Mas não está escrito que é possível transformar o casamento em união estável. E vocês me perguntariam: por que alguém haveria de querer transformar o casamento em união estável? Porque casar é o upgrade, é entrar num navio, num avião com uma viagem para a Europa e sentar lá na executiva. E ser unido estavelmente é ir lá para aquilo que eu chamo de cachorreira, que é lá para os furos, onde todos ficam apertados em uma situação incômoda. Mas todo mundo quer sair da parte dos fundos do avião e ir lá para frente, que é o casamento. Mas a rigor, a grande vantagem da transformação do casamento em união estável é que nós escapamos da condição de herdeiro necessário do cônjuge sobrevivente. Porque o unido estavelmente não é herdeiro necessário. Então a simples solução, abstraindo todos os outros emaranhados, abstraindo todas as grandes preocupações que poderiam surgir das decisões ou instáveis decisões judiciais, porque no Brasil, todos nós sabemos, não existe jurisprudência neste ou naquele sentido, existe jurisprudência para todas as direções. E em função disso, então, dessa instabilidade dos julgamentos, provavelmente a possibilidade de se transformar um casamento em união estável seria uma boa solução. E vocês me perguntam, talvez até me olhando de forma atônita e surpresos, e quem sabe até arrependidos de terem vindo até aqui para ouvir uma bobagem deste tamanho.
mas talvez ela não seja uma bobagem tão grande assim, porque, em primeiro lugar, converter o casamento em união estável não é proibido, porque a lei não proíbe. Em segundo lugar, a possibilidade de fazer essa conversão do casamento em união estável, eu apregoaria que ela deveria ser feita diretamente no cartório. As pessoas fazem isso, mas fazem de uma forma dissimulada. Elas se divorciam e continuam morando juntos. E aí então nós somos hipócritas, porque nós vamos dizer, não é possível converter o casamento em união estável. E as pessoas vão lá e convertem o casamento em união estável, simplesmente se divorciando e nunca rompendo a sua relação, porque elas procuraram a solução mais prática e mais dolorida, porque tiveram que se divorciar contra a vontade e consistência daquela relação. E nós estamos atribuindo a essas pessoas o que a Constituição diz ao contrário, porque nós estamos dificultando a vida dessas pessoas. Assim como a própria Constituição diz que deve a lei facilitar a conversão da união estável em casamento, ela não facilita, porque diz que nós temos que requerer em juízo a conversão da união estável em casamento. Mas nós não precisamos requerer em juízo a conversão do casamento em união estável, porque a lei não diz isso e nem proíbe. Evidentemente que isso é apenas para reflexão, porque no meu modesto modo de ver, esta é uma grande solução para o aspecto sucessório dos bens particulares de cada um. O melhor seria que nós eliminássemos, como já disse antes, a porção indisponível, a legítima dos nossos herdeiros necessários. Essa deverá ser a grande solução do futuro. Bom, os mecanismos, eu não sei quanto tempo estou passando aqui, mas me avisem, por favor. Então, os mecanismos, quais são ainda de planejamento sucessório? Existem as doações interconjugais, que são aquelas doações feitas em razão das núpcias ou no curso das núpcias. Essas doações interconjugais, ou propter nuptiam, essas doações, elas fazem com que determinados bens não se comuniquem. Seria uma solução de ter uma parte daquele patrimônio bem planejado, através de doações que não está proibido sejam feitas no curso do casamento. A única dificuldade é que se o casamento for pela comunhão universal, então aí evidentemente que vão se comunicar, salvo que faça ressalva da incomunicabilidade na escritura de doação. Mas é um mecanismo a ser estudado. O outro que vocês conhecem muito bem é a doação com cláusula de reversão. A outra seria a doação com reserva de usufruto. Esse mecanismo é utilizado sobremaneira, né? Porque a pessoa que faz a doação com reserva de usufrutos continua na administração dos seus bens, continua na administração da sua sociedade. Então este é um mecanismo interessante de utilização para o planejamento sucessório. O pacto antinupcial, que eu já referi, que ainda queria acrescentar um fato que talvez seja uma outra projeção que deva se fazer em termos de direito de família para o futuro, desta possibilidade de criar nestes pactos antinupciais não pura e simplesmente a adesão ou a aderência aos regimes primários de bens, os 4 regimes primários de bens. A grande solução será dos cartórios, dos advogados, das pessoas que projetarem contratos antinupciais com regimes que se adequem às necessidades das pessoas, como por exemplo regimes onde só se comunicam os bens de utilização da família, como a moradia própria, como a casa na praia, como a casa no campo, como os automóveis de uso pessoal, e deixando de lado as empresas ou as sociedades empresárias que essas pessoas já possuem, ou outros bens que não interessam a comunicação. Nós não precisamos radicalizar. No meu escritório, no escritório do Cristiano, provavelmente vocês também testemunharam muito isso, as pessoas que vão se casar fazem isso hoje com muito sofrimento, porque elas são convocadas a adotarem um regime radical da completa separação de bens, ou da convencional separação de bens, porque não se dá outra opção para essas pessoas. Talvez esta fosse uma possibilidade de amenizar esse sofrimento, porque quem já começa casando, chorando de dor, provavelmente não vai ter essa relação matrimonial presa por muito tempo, porque as decepções virão em cascata, porque as soluções é que precisam evitar que esse sofrimento ou que essa fissura ou essa ruptura se dê assim tão drasticamente desde o começo. Provavelmente este pacto antinupcial, como uma solução alternativa, vai atender, sem sombra de dúvida, às expectativas e às esperanças das pessoas de que nem tudo está tão errado, que nem tudo está assim
tão caótico e que o amor até, quem sabe, ainda existe. Então, em relação aos regimes de bens, né, esta possibilidade de excluir determinados bens seria uma solução, uma alternativa a ser examinada. A alteração dos regimes de bens também tem sido um outro mecanismo utilizado pelas pessoas, que se valem desta possibilidade, requerendo em juízo, se forem casadas, ou alterando em escritura pública o regime de bens previamente convencionado, ou ratificando um regime de bens anterior, ou só retificando um regime de bens anteriormente estipulado. Mas é um mecanismo, é um instrumento que atende às necessidades desta que seria ou deste que seria um planejamento sucessório. Já estou me encaminhando para a conclusão. A constituição do bem de família, lá do bem de família convencional, previsto no Código Civil brasileiro, é um instrumento que as pessoas pouco utilizam, pouco se lembram, mas o bem de família permite que até um terço do patrimônio daquele casal ou daquela pessoa possa ser constituída como bem de família, livrando esse bem, ou esse um terço desse bem, além da moradia, do bem de família da Lei 8.009, também um terço dos bens particulares da pessoa pode ser excluídos dos credores e das pessoas que pudessem se utilizar desse patrimônio. Então é uma forma de trazer segurança para a família quando dá falta do titular desse patrimônio. A previdência privada tem sido um mecanismo utilizado para o planejamento sucessório, porque a previdência privada, na maioria da jurisprudência, se configura como sendo de natureza pessoal e incomunicável e, portanto, não passa pelo inventário, salvo uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que disse que era uma forma de aplicação como qualquer outra e que sujeitou, então, a ameação à partilha do plano de previdência. Mas é bem verdade que nós tenhamos que também refletir que, às vezes, as pessoas, no dia a dia, têm se valido dos planos de previdência para transformar esses planos de previdência numa fuga dos bens comuns, porque, justamente, eles são incomunicáveis, de natureza pessoal. A outra possibilidade do planejamento sucessório é o seguro de vida pela morte, porque também não é herança, não é tributado, porque sai da seguradora, é um patrimônio que sai da seguradora, que foi contratada, e não do patrimônio ou do espólio. Usado com muita frequência no exterior o trust e o fideicomisso, não o nosso fideicomisso, porque o nosso fideicomisso não presta para nada. O fideicomisso da Argentina, o fideicomisso da América Central, que é o fideicomisso que os argentinos e os chilenos e os americanos mais do norte criaram uma possibilidade que se tem de transferir o patrimônio todo para uma sociedade, para uma empresa que administra aquele patrimônio e, portanto, não mais pertence aos antigos titulares. E esse patrimônio, então, pelo trust ou pelo fideicomisso do modelo argentino, ele é administrado por essa empresa, por essa sociedade que é dona desses bens. Quando o ex-dono desses bens falece, mesmo assim, ele não tem bens, ele não deixa bens, mas aquela empresa ou aquela sociedade ou aquele banco contratado para administrar esses bens passa durante anos e anos administrando esses bens e revertendo os ganhos, os recursos, os lucros desses bens em favor dos ex-titulares desse patrimônio. Tudo isso está dentro do planejamento sucessório, tudo isso são mecanismos utilizados pelas pessoas. Evidentemente que eu teria que aqui me solidarizar com o Cristiano Cassetari, ficamos aqui o ano todo para tratar do planejamento sucessório também, né, numa parceria aqui muito agradável, principalmente nesse hotel, né, Cristiano? E aí, então, chego exatamente naquilo que é, provavelmente, o ponto central da minha manifestação, que é o uso do testamento como forma de planejamento sucessório. Os testamentos, todos vocês conhecem, estão lá previstos no artigo 1962 do Código Civil, e através do testamento, seja ele público, privado, particular, seja ele especial, o fato é que o testamento tem sido muito utilizado porque ele permite sim que se faça um planejamento sucessório, se não completo, em parte
atingindo os seus objetivos. E uma das formas de usar o testamento para esse planejamento sucessório é a do artigo 2014 do Código Civil, que é estabelecer a deliberação da partilha, ou seja, a indicação de como esses bens deverão ser divididos. E este é um planejamento de grande valia, porque alguém que é titular de um patrimônio pode muito bem destinar, orientar, através do testamento, como ele gostaria que esses bens fossem partilhados entre os seus descendentes, entre os seus herdeiros, necessários ou não. E esta forma que as pessoas se valem através do testamento pode ser, por exemplo, como recentemente eu fiz, apenas para usar um caso concreto, do cidadão médico que tem 8 filhos, dos 8 filhos, 3 são médicos também, e a clínica que ele administra, os outros 5 filhos nunca se interessaram, não aportaram dinheiro naquela clínica, quase faliu aquela clínica, mas os filhos médicos aportaram recursos próprios, venderam seus bens particulares, deram continuação àquele empreendimento que hoje se restabeleceu, e o pai então, em forma de gratidão e de continuação daquela atividade, para que ela não pereça, ele então fez um testamento, procurando que através desse testamento, com o direcionamento ou a deliberação sobre a partilha, essa clínica pudesse ficar em mãos exatamente desses 3 filhos ou desses 2 filhos que são médicos, que vão dar continuação porque se interessam em trabalho nessa empresa e com essa atividade. Então a deliberação da partilha, ela é interessante porque às vezes também nós podemos colacionar a ideia do direito real de habitação e estabelecer para a viúva que tem o direito real de habitação que ela não tenha nenhuma participação, por exemplo, patrimonial na moradia, no domicílio conjugal, porque ali ela está assegurada a permanência dela através do direito real de habitação, de sorte que ela pode buscar a sua ameação ou a sua herança em outros bens mais tangíveis, como o dinheiro, por exemplo, porque a tendência do inventário seria destinar para a viúva a moradia que seria conservada, ela permaneceria ali, e quando ela viesse a falecer, os filhos também receberiam intacta esta moradia. E, na realidade, muitas das vezes, ela precisa dos recursos, do dinheiro, do patrimônio, de valores que deveriam ser, quando os dois estavam vivos, 100% para disposição de ambos, e que com a morte de um deles, da noite para o dia, ela tem reduzido o patrimônio familiar, o patrimônio conjugal, em 50%. Por quê? Porque está assegurada a legítima dos filhos, dos herdeiros necessários. Herdeiros necessários que às vezes não estão presentes quando são chamados, quando são necessários. Herdeiros necessários que só se aproximam, por vezes, por razões de cunho econômico. São os mesmos herdeiros necessários que quando o pai que enviou estabelece uma nova relação, pede a interdição do pai porque ele está sendo pródigo em relação à nova companhia. São herdeiros necessários que o Cristiano Cassetari chamou a atenção, que é o nosso direito de família, que em 2002 disse que se despatrimonializou e que na realidade ele não está despatrimonializado. Ele continua cada vez mais patrimonializado porque nós, na nossa interpretação, no desenvolvimento do nosso direito, nós botamos em primeiro lugar a questão material. E o nosso direito de família, todo o Código Civil, do primeiro ao último artigo do livro de Direito de Família, ele traz e trata das questões relacionadas às pessoas com dinheiro. A tutela é para quem tem dinheiro, a curatela é para quem tem dinheiro. O filho pobre vai para o ECA, o filho rico fica no Código Civil. E assim por diante. Os regimes de bens são todos eles destinados ao patrimônio. Os reconhecimentos e as investigações de paternidade usualmente são feitas depois da morte. São investigações de paternidade de pai morto. São todas elas preocupando e se preocupando com a questão material. Aliás, os processos de família hoje só existem por questões patrimoniais. Depois que a emenda constitucional 66 estabeleceu o fim da culpa, que era uma espécie de movimento lúdico de pessoas que não quiseram, mas que tiveram que se separar, agora então os processos servem única e exclusivamente para a decisão e para a busca de questões materiais do direito de família. Essa talvez, eu já estou terminando, sei que estou passando do horário, essa talvez seja a grande modificação, essa talvez seja a mudança radical que precisa ser feita no direito de família. Isto é que nós temos que começar a procurar, de realmente despatrimonializar o direito de família. E finalmente, então,
a possibilidade do artigo 2018, estou ficando sem voz, da partilha em vida, né? Que nada mais é, dependendo da forma como for feito, nada mais é do que uma antecipação de novo da maldita legítima, ou se for feito por testamento, pura e simplesmente um testamento que já decide em vida e que fica um pouco assemelhado com a deliberação da partilha. Mas são mecanismos para que alguém que quer estabelecer a sucessão do seu patrimônio possa refletir melhor a respeito disso. Por fim, então, já me caminhando para a conclusão, só queria acrescentar mais uma situação de reflexão, porque o nosso direito sucessório também é tão atrasado quanto o direito de família. E acho que uma das outras mudanças que se poderia estabelecer é a possibilidade, por exemplo, de se fazer um testamento simultâneo de marido e mulher, ou de companheiro e companheira ao mesmo tempo. Isso é algo que deve ser trazido para a modernidade, como também a possibilidade que querem que se faça testamento através de DVD, de filmagem. São situações apenas trazidas aqui ao acaso. Me perdoem o fim da voz, me perdoem o erro das argumentações, me perdoem as expectativas que frustrei, mas afinal de contas eu sou vítima dessa frustração, porque quando saí da faculdade e quando entrei me disseram: vai ser provado esse código. Eu acreditei, e o fato de ter acreditado criou em mim esta pessoa, frustrada do que viu e esperançosa do que quer ver. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Eu sou Vilácio, escrivão de paz de Vitor Meirelles. Numa antecipação de legítima por doação, quando se determina que faz a doação para um dos filhos, os demais filhos comparecem nessa escritura para renunciar expressamente os direitos sobre aquele imóvel. Há alguma restrição em relação de que não possa acontecer isso, ou vai haver alguma repercussão futura na disposição patrimonial? Eu não sou a pessoa mais indicada para lhe responder, mas eu imagino que se trata de uma antecipação de herança ou de uma doação em que a pessoa doa retirando da sua porção disponível, eu estranho que haja necessidade da convocação dos outros irmãos, porque me parece que nem para liberalidade, utilizando a indisponível ou a disponível, fosse necessário a presença dos irmãos, porque em realidade depois lá no final teria que se fazer a conferência daquilo que eventualmente excedeu a porção disponível. E essa conferência sempre só poderia ser reivindicada depois da morte do testador ou do doador. Então eu acho que trazer os outros herdeiros, ao melhor juízo, seria apenas um complemento de cautela, né? Não sei se legalmente há essa necessidade. Mais alguém? Eu aqui. Bom, é sempre muito profundo essa fala, e eu gosto, às vezes, de ler as entrelinhas, né? E acho que já tinha ouvido você falar sobre esse mesmo assunto, e eu acho que talvez tenha feito a mesma pergunta, não vou repetir, porque eu tive um caso essa semana que foi no seguinte sentido: eu sempre fiz os trusts, a instituição de trust em testamento, com um limite de 50%, ou seja, só como disponível. E a questão de alguns dias eu fiz um testamento para uma família muito rica, inclusive na de São Paulo. São apenas 8 membros entre 2 gerações, né? E eles fizeram o trust de 100%. Claro, acompanhados por um advogado experiente nas sucessões. E a fundamentação do 100% do trust foi a mesma fundamentação dada para a cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, de que essas empresas são 22 empresas, essas empresas se constituem num polo de desenvolvimento regional imenso, com centenas de fornecedores e milhares de empregados, né? Dezenas de milhares de empregados. Eles falaram que a formação do trust e as cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade estavam fundadas, então, na necessidade de proteger
esses interesses não eram só interesses familiares. O que o senhor acha desse assunto? Eu acho que essa é a maior prova de que o nosso Código Civil, o nosso livro de direito de família e das sucessões é extremamente acanhado. Porque, na verdade, hoje é uma política social de que as empresas, muito antes de beneficiar os seus titulares, ou os seus sócios, ou os sucessores desses sócios, têm aí um interesse social da preservação da sociedade, da preservação dos empregos, que está muito acima das questões pequenas que se tornam os interesses econômicos dos pequenos ou dos poucos sócios que compõem o que se constitui dessa sociedade. Eu acho que, efetivamente, isso faz sentido, poderia ser o começo dessa ideia de que nós temos que realmente terminar com a questão da legítima, como sendo uma reserva obrigatória. O que acontece? A doação, a entrega de 5% do patrimônio nessa trust faz com que essa família continue sendo mantida, mas não coloca em risco de forma alguma, porque profissionalizam a administração desse complexo empresarial. E isso traz benefícios e resultados sociais que estão em grandeza infinita, cataratas de grandeza a mais do que representaria em relação a esses fins. É o nosso código, que é, na verdade, o espírito ainda de antes de 16, continua aqui anacronicamente repetindo as coisas que repetia naquele tempo. O que falta, efetivamente, é alguém que conheça a legislação e que legisle com conhecimento de causa. Infelizmente, os nossos códigos são feitos por pessoas que não conhecem as leis. Eu sempre me lembro, dizia lá o Lênio, um procurador de justiça, ele sempre dizia nas conversas dele, quando os alunos perguntavam: professor, o que o legislador quis dizer com esse artigo? Então, o Eristek respondia: não sei, meu aluno, não sei o que o legislador quis dizer com esse artigo, mas faz o seguinte, não tinha telefone celular na época. Pega aqui uma moedinha, vai lá no orelhão, liga para ele e pergunta o que ele quis dizer com esse artigo. Provavelmente nem ele sabe qual é o defeito. Se vocês lerem o Código o livro de família, artigo por artigo, se já fizeram isso, vocês vão verificar que existem inúmeros artigos repetitivos, me dando a nítida impressão de que cada um vai lá, traz a sua colaboração, mas nem sabe o que aconteceu em relação ao contexto como um todo. E aí vão jogando lá para dentro algo que leram, que viram. Um grande exemplo disso é o regime esse da participação final nos aquestos. Ele faz uma mistura tão doida que ninguém se animou a adotar esse regime, porque ele é confuso, ele é anacrônico, ele é contraditório. É porque, de repente, um legislador desse buscou inspiração no regime alemão, que tem uma orientação, o outro buscou inspiração no regime italiano, que tem outra inspiração, e no nosso código ficou misturado. Os dois regimes de inspirações distintas e colidentes estão sendo aplicados. Eu não conheço, eu não sei se você viu, eu não conheço quem tem adotado esse regime da participação final nos opostos, mas é um regime que em outros países funciona muito bem. Eu não sei se eu respondi, mas efetivamente eu acho que fez muito bem, e fizeram muito bem. E se lá no futuro isso devesse ser defendido pelo objetivo maior, a ponderação dos valores, infinitamente, e a ponderação da defesa da sociedade, daqueles que dependem desse complexo empresarial, é muito maior e muito mais relevante do que qualquer interesse particular que se torna pequeno e mesquinho dentro desse